Pronto, começou. Então, hoje, nós estamos aqui com o Fábio Farias. Ele tem uma responsabilidade imensa, porque o café dele é de número 101, tá? Está começando o outro 100, e ele vem depois da ministra Carmen Lúcia. Mas, pelo andar da carruagem, eu acho que ele vai chegar perto da quantidade de participantes. Enfim, o Fábio, ele é jornalista e dedica-se desde 2023 ao estudo da IA generativa, compartilhando descobertas em seu blog. Migrou do jornalismo para o marketing digital em 2013, navegando pelo mundo do SEO e tráfego pago. Mas o fascínio por novas tecnologias o guiava e desde 2019 trabalha com desenvolvimento em sites no WordPress. Tem vasta experiência gerenciando campanhas no Meta Ads e no Google Ads, montando e otimizando sites para SEO e em experimentar diferentes tipos de cafés quentinhos. O Fábio, ele já participou de um café, 2 cafés, esse é o terceiro café do Fábio, e é um sucesso absoluto sempre quando ele está aqui, entendeu? Parece, sabe aquele filme Titanic? Todo mundo quer assistir quando lança, né? Quando lançou, todo mundo queria assistir. Enfim, só que o final é feliz. E o Fábio também organizou o nosso lab de negócios sobre IA, e que foi um sucesso também, né? Então, hoje ele vai falar de IA e SEO, que eu acho que sabe essas palavras? IA, SEO, enfim, ele consegue desembrulhar tudo isso para a gente, e isso eu acho muito bom. Então, Fábio, você está aí, seja bem-vindo para o Café com a Ner, os seus alunos também estão aí, o Marcelo Godinho, aposto que foi seu aluno. Enfim, e aí está todo mundo, e seja bem-vindo, e a palavra é sua, por favor. Oi, Regina, muito obrigado aí pela apresentação, obrigado de novo pelo convite, obrigado a Márcia também, né, pelo convite, pela apresentação, por dar essa chance, por eu poder estar aqui falando com profissionais aqui da imprensa sobre esse assunto, que é um assunto tão em voga, né, tão na moda, que é inteligência artificial, mas também, de um outro lado, tão complicado de desembrulhar, tão chatinho e tão cheio de detalhes e nuances que muitas vezes são um pouco mais difíceis das pessoas entenderem, né? Esse café de hoje, ele foi pensado e idealizado a partir de uma das aulas lá no laboratório da ANE, né, onde a gente estava falando sobre aplicações de IA generativa para o jornalismo de uma forma mais generalista, né? E aí a Márcia, ela estava falando de algum problema específico de SEO que ela estava tendo, né? E eu falei que dava para resolver com IA generativa, existiam formas de a gente fazer isso. E daí veio essa ideia de a gente fazer esse café com a Nera aqui, com foco em inteligência artificial para SEO. Tá? Então, são 2 temas que eu gosto muito de trabalhar, né? SEO, eu trabalho com SEO profissionalmente desde 2018. Eu comecei a trabalhar com SEO mesmo quando eu trabalhei na Rock Content, que é a maior empresa a maior startup de marketing de conteúdo do Brasil, né? Lá que eu aprendi muita coisa sobre SEO, né? E a generativa é algo que eu tenho trabalhado desde 2023, tenho estudado, tenho feito cursos e tudo mais, tenho me aprofundado. Essas áreas, tanto de SEO quanto de IA generativa, são áreas que se complementam muito. O primeiro grande uso, a primeira grande facilidade que a IA generativa dá para as ferramentas de marketing digital é para o SEO, né? Então, existem formas, existem uma série de estudos de casos sobre isso, existem formas, existem várias referências sobre isso. Inclusive, acredita-se, né, nós profissionais de SEO, que a IA generativa vai mudar a forma como a gente faz SEO, que a IA generativa vai mudar a forma como as pessoas fazem pesquisa, né? Então, a gente passou aí por 20 anos de domínio e predominância do Google e de um formato de pesquisa que foi colocado, idealizado, dominado pelo Google, e agora a gente está migrando para um formato de pesquisa que é um formato de pesquisa onde as inteligências generativas vão dominar. Ninguém sabe exatamente para onde que vai e como que vai ser, como é que vai ser a mudança, né? Mas a gente está, por exemplo, às vésperas do lançamento do Search GPT, que vai ser a ferramenta da OpenAI que vai rivalizar com o Google. Existe uma expectativa no mercado muito forte
sobre essa ferramenta nova que vai ser lançada. Tá? A gente já tem uma ferramenta muito interessante chamada Perplexity AI, não sei se vocês já usaram, se vocês já conhecem, depois eu posso colocar o link aqui, que é uma ferramenta de busca que utiliza IA generativa. Né? No último evento do Google, né, no Google I/O, em maio desse ano, foi colocado lá pelo CEO do Google, me fugiu o nome dele agora, que a forma como o mecanismo do Google, o algoritmo de pesquisa do Google funciona, ela vai ser alterada com o tempo para uma forma onde vai se utilizar a IA generativa, e ninguém sabe exatamente como é que vai ser esse negócio, né? Tá uma confusão, tá mudando, tá diferente, mas é uma coisa, é uma novidade que vai vir, e estejam preparados para essas mudanças, tá? O Adriano perguntou aqui se ele acha que as empresas e as pessoas vão perder visibilidade. Pois é, Adriano, isso é algo que vem sendo fruto de muito debate dentro da comunidade de SEO, porque a IA generativa, ela não coloca um link para você clicar e seguir a matéria, ela já te dá a resposta sobre algo. E isso tem uma série de consequências, principalmente do ponto de vista do copyright, né, do direito de cópia e etc. Então, ninguém sabe exatamente como é que essas empresas vão contornar esse problema, ninguém sabe exatamente como é que vai funcionar a monetização de quem produz esse conteúdo, né? Ninguém sabe exatamente para onde que essas coisas vão, né? Ainda é algo que está muito incipiente. Eu acredito que, a partir do lançamento do Search GPT, a gente comece a ter uma ideia de como é que essa busca vai funcionar, mas se preparem para que nos próximos anos muita coisa que é falado e muita prática de SEO seja alterada, né? Então, é um conhecimento que vai funcionar, o conhecimento que eu vou passar para vocês é um conhecimento que vai funcionar bem agora, mas pode ser que não funcione bem daqui a 2 anos. Daqui a 2 anos pode ser que o mercado e o mundo da tecnologia esteja completamente diferente por conta dessas mudanças relativas à busca, tá? Então, eu preparei para vocês aqui um conteúdo como é que ele engloba, como é que ele envolve. Ele vai do início, então eu vou falar de coisas básicas e práticas de SEO, porque eu já tive muito cliente na parte de SEO, e uma coisa que acontecia sempre era, eu estou fazendo tudo certo aqui para ranquear, para aparecer meus artigos, mas meus artigos não aparecem no Google. Muitas vezes isso acontece porque faltam alguns passos relativos ao SEO técnico. Tá? Então, tem algumas coisas da parte, do ponto de vista da programação, que precisam ser feitas, precisam estar bem alinhadas, para que o site de vocês apareça bem no mecanismo de busca. Se essas coisas elas não tiverem feitas e não tiverem alinhadas, não adianta você produzir conteúdo, não adianta de boa prática de SEO, não adianta colocar IA, tirar IA, não vai adiantar de nada. Você não vai conseguir aparecer. Tá? E quando a gente fala de SEO na perspectiva do jornalismo, a gente fala em trabalhar com um algoritmo do Google específico para jornalismo e com uma área do Google específica para jornalista. Não sei se todo mundo tem esse conhecimento, não sei se todo mundo está familiarizado com isso, mas existe o SEO geral, né? Então existe o SEO que ele é feito para, por exemplo, eu que tenho uma empresa de marketing digital e eu quero ranquear para as palavras-chave específicas relacionadas ao marketing digital. Tem um SEO para mim, como empresa, e tem um SEO para eu, que sou empresa de notícias de tecnologia e marketing, e a minha empresa, ela dá notícias de tecnologia e marketing. E o SEO geral e o SEO de notícias são SEOs diferentes, tá? Uma confusão que eu vejo muita gente tendo é o seguinte, é que os plugins que a gente tem no WordPress, a maioria, imagina, que usa o WordPress, os plugins que a gente tem no WordPress, como o Yoast SEO ou o Rank Math SEO, que são os plugins mais famosos, eles são para o SEO geral. Muitas das coisas que esses plugins colocam, eles não se aplicam ao SEO para notícias, tá? Então, isso é muito importante que a gente tenha isso bem delimitado aqui para todo mundo entender. Tá? Então, eu vou compartilhar aqui, eu criei um documento com algumas boas práticas, antes da gente começar a falar com IA. A gente vai repassar essas boas práticas e depois eu vou abrir o chat GPT com vocês para como que a gente aplica isso de forma prática utilizando IA generativa, tá? Então, tá aqui. Antes da gente começar a
falar de SEO, de SEO, de redação de texto, de uma série de coisas. O veículo de vocês, ele precisa estar cadastrado no Publish Center. Isso aqui não é um passo obrigatório, mas ele é um passo importante para vocês, porque toda vez que você publica uma matéria dentro do seu site, essa matéria, ela precisa, o robô do Google, ele precisa passar nessa matéria, ele precisa identificar essa matéria e ele precisa indexar essa matéria. Se você não está no Publish Center, esse processo demora mais tempo. E essa demora pode afetar no tempo que você leva para aparecer no Google. Tá? Então, o primeiro ponto que vocês precisam ter aqui é ter o site de vocês publicado no Publish Center. Tá? Esse é fundamental. O segundo passo que vocês precisam fazer de forma específica é ter o sitemap específico para o Google News. Tá? Todos os sites, toda vez que a gente programa um site, um blog, um site de notícias e tudo mais, a gente gera um mapa daquele site. E esse mapa daquele site, ele é utilizado pelo robô do Google para identificar as páginas. Então, uma instalação padrão de WordPress, uma instalação normal de algum site específico, ele vai ter esse sitemap, mas esse sitemap ele não vai ser específico para o Google News. Então, é muito importante vocês conversarem com o programador do site de vocês, para que ele gere um sitemap específico do Google News e envie esse sitemap para o Google. Tá? Esses dois passos aqui vão evitar problemas, por exemplo, você publicar a notícia não aparecer no Google, ou demorar demais para aparecer no Google e você perder tráfego. Tá? Então, são dois passos importantes. Tá? E o terceiro, se vocês usam o Yoast SEO como plugin para otimização de conteúdos para SEO, ele tem uma extensão só de notícias. Então, essa extensão de notícias, ela cria esse sitemap específico para o Google News de forma automática. Tá? Eu recomendo vocês utilizarem essa extensão específica. Tá? Essa é uma recomendação que eu faço. Essa extensão custa $79, né? O valor anual dela não é um valor barato, né? Eu entendo, mas é muito importante que vocês tenham essa extensão instalada, caso vocês não tenham, por exemplo, um programador que possa fazer esse sitemap, caso vocês não tenham uma equipe de TI que está habilitada a deixar o seu veículo na conformidade do Google News, porque se ele não estiver na conformidade do Google News, vocês vão ter dificuldade de aparecer no mecanismo de busca. Não importa o que vocês façam, tá bom? E aqui, seguindo um pouco para vocês. Quando a gente fala do SEO geral e do SEO de notícias, a gente fala de dois tipos de conteúdo diferentes. O SEO geral, a gente está falando de conteúdos evergreen, conteúdo sempre verde, né? Que são conteúdos que no jornalismo a gente chama das pautas frias, geralmente. Né? No jornalismo a gente tende a falar como pauta fria. Que são conteúdos que são relevantes, que as pessoas pesquisam, que as pessoas buscam, mas que não são conteúdos noticiosos. Então, eu vou dar o exemplo desse conteúdo aqui sobre o ChatGPT. Estou abrindo aqui esse conteúdo aqui sobre o ChatGPT no FIA. Isso aqui é o que a gente chama de conteúdo evergreen. Conteúdos evergreen, para SEO, eles seguem uma estrutura muito fechadinha, que não é uma estrutura de texto jornalístico. Tá? Então, eles vão seguir sempre uma estrutura de uma introdução. Depois, eles vão colocar, a gente coloca o que a gente chama de Table of Contents, né, que é o sumário do conteúdo. Depois, você vem com a conceituação, o conceito daquilo que a gente está falando. Então, a palavra-chave principal desse texto é ChatGPT, ele começa com conceito, e depois ele vai falar sobre dúvidas que as pessoas estão pesquisando na internet. Tá? O redator desse artigo, né, provavelmente esse artigo teve um redator e teve um pauteiro, né? A pessoa que fez a pauta desse artigo, ela pesquisou as palavras-chave as perguntas que estão relacionadas à palavra-chave de ChatGPT para ela poder fazer essa estruturação de texto. E o redator, ele precisou escrever dentro dessa estrutura de texto. Se vocês forem olhar, por exemplo, todos os blogs de conteúdo, isso inclusive é uma crítica. Existe uma crítica muito forte da comunidade SEO com o Google, porque o Google ele exige que as pessoas escrevam assim, e aí o que você tem? Você tem uma série de blogs institucionais ou pessoais
que tem a mesma estrutura de texto, que tem o mesmo formato de texto, e que acaba que não tem uma coisa diferente, não tem uma, uma autoralidade ali dentro daquele texto, né? E isso também como ele é uma fórmula que o Google te dá para você escrever esse texto, né? É muito fácil você colocar a IA para escrever esse texto, é muito fácil ter textos que não têm personalidade. E isso é um dos fatores que faz com que o Google tenha perdido relevância, principalmente entre a audiência mais jovem, nos últimos anos. Tá? Mas se vocês forem observar, existe uma estrutura muito fixa aqui de texto. E é uma estrutura que não faz sentido para notícia. Tá? Essa é uma estrutura que ela vai fazer sentido, por exemplo, se você tem um site de notícias, e aí eu tenho uma área de notícia e uma área para esse tipo de artigo, beleza. Mas se o seu site é só um site de notícia, não faz sentido você trabalhar dentro dessa estrutura, porque ela é uma estrutura muito engessada. E se você for olhar, por exemplo, eu botei o ChatGPT, mas você coloca aqui marketing digital, por exemplo, digital, no Google. Saiu aqui dos patrocinados, o primeiro lugar é da Rock Content. Se você for olhar, ele vai seguir a mesma estrutura. Você tem o título do artigo, e aí você tem a introdução do artigo, e aí você tem o Table of Contents, e aí você tem o que é marketing digital, aí você tem as perguntas básicas do marketing digital, e aí você vai indo. Então, essa é a estrutura que o Google pede hoje. A gente não sabe, inclusive, se essa estrutura ela vai permanecer. Existem vários guias de como escrever dentro dessa estrutura, existem cursos de como que você escreve nessa estrutura. Eu tenho 2 certificações de 2 cursos diferentes, como escrever dessa forma, tá? Então, existe todo um conhecimento para isso. E aí, a gente tem também, quando a gente vai no Google, deixa eu voltar aqui para o Google. A gente tem também, vou botar aqui ChatGPT, que foi o que a gente viu, né? Então, o ChatGPT, o primeiro resultado de conteúdo é o site da CIA, aqui no meu resultado de busca. Se a gente vem aqui na notícia, aí a gente vai começar a ver veículos de imprensa que ranqueiam dentro do Google News, né? E aí você começa a ver que são conteúdos mais noticiosos do que conteúdos dentro daquela estrutura engessada do SEO. Tá? Inclusive, o conteúdo que eu coloquei como exemplo no documento é esse conteúdo do G1, que na verdade é da Reuters, né, mas está publicado no G1, e que está ranqueado para ChatGPT no Google News. Né? E o primeiro é o da Forbes Brasil, né, como usar ChatGPT para habilidades. Tá? Então, aqui a gente já começa a ver uma estrutura de conteúdo mais focada na estrutura de conteúdo jornalística. Né? E aí você vai me falar, o seguinte, Fábio, mas aqui na busca não aparece as notícias, né? Nem sempre, né? Se for alguma coisa que as pessoas estejam, a busca do Google ela é uma busca de intenção. Então, se for uma coisa, um tema que as pessoas estejam pesquisando nesse momento, a primeira coisa que vai aparecer é notícia. Então, eu vou botar aqui, por exemplo, Tabata Amaral. Tabata Amaral, quando eu coloquei, ele deu aqui as fotos dela, mas já deu notícias, até já é do Infomoney, né? Já é um link do Infomoney. Já tem algumas coisas específicas. Aqui embaixo, ó, ele dá essa aba, notícias principais. Porque ele sabe que as pessoas que estão pesquisando o Tabata Amaral estão pesquisando notícias sobre a Tabata Amaral. Não um artigo de SEO explicando quem é a Tabata Amaral, o que ela faz e tudo mais e tal. Não. Provavelmente, quando a OpenAI lançar o GPT-5, que promete ser a grande revolução, mais uma grande revolução da inteligência artificial generativa, provavelmente quando você digitar no Google ChatGPT, vai aparecer essa aba de notícias principais. Tá? E para aparecer nessa aba de notícias principais, a gente precisa fazer essas 2 coisinhas. Tá bom, gente? Então, quando a gente fala de veículo jornalístico, a gente fala em buscar aparecer nessa aba de notícias principais e buscar aparecer aqui, no Google Notícias. Porque é desse Google Notícias que ele exporta para essa aba de notícias principais. Tá bom? E vocês só vão aparecer nessa aba de notícias principais em artigos e notícias
em fatos que estão relacionados a algo que as pessoas estão buscando como notícia agora, porque a busca do Google é uma busca sempre intencional, então você sempre tem uma intenção ali por detrás na hora de fazer a busca, tá? Eu vi aqui que o Adriano perguntou se era bom aparecer nos dois. Depende, Adriano, depende muito do objetivo e da estratégia que você está fazendo, tá? Vão ter temas que talvez seja bom você aparecer nos dois, vão ter temas que talvez seja bom você só aparecer no SEO padrão, vão ter temas que talvez seja bom você só aparecer no de notícias. Isso depende muito do mercado, de como que anda a busca, né? Por exemplo, eu coloquei a Tabata Amaral, que é candidata a prefeito em São Paulo. Provavelmente a busca com o nome Tabata Amaral agora está muito alta, porque ela está muito, está aparecendo muito, está aparecendo vídeo dela, tá lá com aquela briga com o Pablo Marçal, então ela tem uma busca muito alta agora, né? Mas provavelmente quando passar esse período eleitoral, e se ela, caso ela não seja eleita, né, se ela volte a ser deputada, essa busca ela vai reduzir muito em relação a isso, né? E aí depende muito da estratégia do veículo. Quando a gente fala de SEO, a gente vai falar muito sobre as estratégias que a gente tem de conteúdo mesmo, né? De linha editorial, de conteúdo, do que a gente quer que aquele nosso site seja, tá bom? Mas deixa eu seguir aqui, tá? Então, delimitado essa diferença, vamos para fatores de ranqueamento para sites noticiosos, né? Então, a relevância do conteúdo, a proeminência do conteúdo, a autoridade do veículo, tá? E essa autoridade, ela é medida pela quantidade de links que seu veículo recebe, tá? Não vou entrar em detalhes aqui sobre a autoridade, porque aí eu teria que começar a falar sobre backlink e SEO off-page, e aí já entra uma série de coisas. A atualidade do tema, então, quanto mais novo e quanto mais atual, mais chances de vocês aparecerem ali no Google News. A localização da onde a pessoa está buscando e o idioma dela. E aqui alguns pontos de atenção, né? Esses fatores de pontos de atenção eu retirei, depois eu até coloco a fonte, tá? Eu retirei do próprio guia do Google sobre Google News, tá bom? Então, o conteúdo ele precisa ter data. Então, se lá dentro do seu texto, lá dentro do seu artigo não tem uma data, você não consegue enviar para o Google a informação correta. Então, você precisa ter essa data dentro do artigo. E dependendo de como o seu site esteja estruturado, a gente tem uma coisa chamada esquema markup, que é uma marcação em código daquele arquivo, que tem que conter a data. Se você usar esse plugin do Yoast SEO, a extensão do Google News, ele já vai cumprir isso para você sem você precisar se preocupar. O conteúdo precisa estar bem formatado, tá? E aqui entra a necessidade de frases em ordem direta, de pronomes de transição, de você dividir o conteúdo em subtítulos e etc. O conteúdo precisa ser original, tá? Então, o Google, ele hoje, principalmente no Google News, ele consegue puxar conteúdos que estão copiados e colados de outro site. Não funciona 100% bem todas as vezes, mas funciona, tá? E se o Google entende que o conteúdo do seu site não é original, ou seja, que você copiou e colou aquele conteúdo de um outro site, você pode ser penalizado, né? Eu já vi casos de sites que foram penalizados por isso e eles deixam de aparecer no Google, tá? E a URL do conteúdo precisa ser consistente. Então, vamos supor que você escreva um artigo sobre a reaproximação da Tábua Amaral com o da Pena. Estou vendo aqui no Estadão, no Globo, saiu um artigo sobre isso agora, saiu uma notícia sobre isso. E aí você quer acrescentar uma informação para aquele artigo, você quer colocar uma coisa nova, ali no meio da apuração apareceu uma novidade, e uma novidade que não é forte o suficiente para gerar uma notícia, o ideal é que você coloque essa novidade dentro daquele artigo e não altere a URL, tá? Quando a gente fala de SEO, essa parte de URL em específico é uma das partes mais importantes, tá? Então, sempre estejam atentos à URL do conteúdo, tá bom? O ideal, quando a gente fala de SEO geral, a URL do conteúdo, ela precisa trazer a palavra-chave. Só a palavra-chave. Então, se a gente for pegar, por exemplo, esse artigo aqui, da FIA, você vê que a URL do conteúdo é ChatGPT.
é só a palavra-chave. Tá? Quando a gente fala de Google News, não precisa ser só a palavra-chave, mas ele precisa ter a palavra-chave na URL. Tá? Isso é uma coisa que é importante quando a gente fala de SEO. Tá bom? E aí, como é que a IA vai poder te ajudar? Então, ela te ajuda no planejamento de ação, então, de você planejar aquela notícia para aparecer no Google News, né? Na indicação de fontes para as matérias, né? Na indicação da apuração, né? Eu não recomendo vocês utilizarem as ferramentas de IA generativa para fazer a apuração de matéria, né? Mas você pode utilizá-las para elas indicarem fontes, e na revisão, e na redação e na revisão das matérias. Tá? E aí a gente vai começar para a parte mais prática aqui dessa apresentação, tá, gente? Mas antes de começar, eu já vi que tem um monte de pergunta aqui. Deixa eu só responder essas perguntas aqui. Se eu posso passar a apresentação? Posso. O Marcelo Godinho perguntou se que o Yoast não é para notícia. O Yoast, aquela versão free do Yoast que você tem, que você instala lá no seu site, ela não é para notícia. Ela vai te otimizar para esse SEO geral que eu te falei, mas para notícia ele não vai otimizar. Para você ter o SEO para notícia, você precisa pagar a extensão, né? Que é essa extensão aqui. Vou até abrir para você. Essa aqui é Yoast SEO News. Então, ele vai carregar aqui. Então, muita coisa que o Yoast pede para você, quando você está lá no seu WordPress, para você, quando você redige o texto, ele coloca essa palavra-chave em foco, aí ele coloca otimizações que você precisa ter. Maria, tá lento a minha internet hoje. Otimizações que você precisa ter e etc. Muitas daquelas coisas, elas não se aplicam necessariamente a você. Elas se aplicam a eu sou uma empresa e quero fazer SEO para ranquear em determinada palavra-chave. Mas não se aplica necessariamente a quem está fazendo notícia. Tá? Então, isso é uma coisa muito importante. Isso é uma confusão que eu vejo muita gente passando. Tá? Eu vejo aqui conhecido post-blog com SEO friendly. Estrutura do Neil Patel, a Juliana Rezende falou, a estrutura do Neil Patel, que é a estrutura do Google, na verdade, né? Que eu particularmente falando, aí agora que é uma opinião pessoal, eu acho essa estrutura péssima, eu acho que deixa os textos todos muito parecidos, eu acho que do ponto de vista do branding, do ponto de vista, inclusive do leitor, né, de você ter um texto que você gosta de ler, é péssimo isso, né, mas enfim, a gente depende desses bilionários que controlam essas grandes plataformas e não tem muito que a gente possa fazer em relação a isso. Né? Mas é tão péssimo que essa geração mais nova, a geração Z, ao invés de pesquisar no Google, está pesquisando no TikTok. Né? Ela está pesquisando no Reddit, que é uma rede social, tem muitas perguntas e respostas e etc. Ela não está mais pesquisando no Google, porque o Google ele padronizou tudo de uma forma que meio que perdeu o sentido, né? Até quem fala que o Google está matando a internet, ou matou a internet antiga. Tem vários debates e vários quebra-paus aí na comunidade SEO. Quem presta outros serviços como branded content e também tem um feed de notícias, seria só o feed que teria que ser cadastrado no Google News? Depende de como é que tá a estruturação de negócio, do branded content, etc. Depende de como que você está vendendo aquele conteúdo também. Tá? Então, isso vai depender, vai variar de caso a caso. Tá? O Marcelo pediu o link, a Márcia mandou. Beleza, segui aqui. Voltar aqui. Tá. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é o planejamento da pauta. Quando a gente fala de Google News, a gente vai falar necessariamente de Google Trends, né? Das tendências do que as pessoas estão fazendo. Então, eu vou ser bem prático aqui. Eu vou abrir o Google Trends e vou ver algum tópico que esteja em alta no Brasil para a gente redigir uma notícia. Não sei se vocês usam o Google Trends, se vocês são familiarizados com essa ferramenta, mas é uma ferramenta muito boa, assim, muito boa para jornalista. Para jornalista e para marqueteiro, assim, é uma das principais ferramentas. Então, eu venho aqui explorar, e aqui, ó, tem Brasil, eu vou colocar nos últimos 7 dias, para ver o que as pessoas estão pesquisando na última semana. Tá, aqui tem os jogos de futebol, tem aquele jogador que se lesionou, vou pegar aqui um tema que seja interessante. Jogo de futebol, Fórmula 1,
creche legal de cachorro, que é isso? Deixa eu ver aqui, Fórmula 1, Bundesliga, são consultas em ascensão, deixa eu botar as principais. Clima, tempo, deixa eu botar clima. Mato Grosso do Sul, clima em Ribeirão Preto, clima em Maringá, clima Cascavel, deixa eu voltar. Deixa eu ver, vou trocar aqui, em vez de explorar, vou no em alto. Eu acho que eu vou conseguir coisas Gente, mais Fábio, só interessantes. futebol? Impressionante. Só Só futebol, futebol. só futebol. Aqui, ó, nas Não últimas tem nem o 24. Fábio Marçal aí? Eu, Nem a, a, isso. a eleição ainda não pegou, né? Gente, que impressionante. Não tem nada de futebol. Não tem É, nada de política. Olha, não maior tem que nada de política. Sevilha. É, Gente, celulite facial, achei interessante isso. Ó, é uma pesquisa que está em alta, relacionada ao Felipe Coutinho. Ó, ele coloca aqui, com celulite facial, David está internado e é dúvida no Vasco. É porque o celulite jogador do facial. Vasco tá Mas com. é de futebol É de também. futebol. Mas, por exemplo, Gente, é, aqui você pode fazer um artigo sobre o que é celulite facial, sim, pode. sabe? Mas é impressionante. Não tem nem o Abel Ferreira aí, naquela coisa da misoginia dele, nada. Nem Ó, ele. nas últimas 24 horas, não. Feliz dia do psicólogo, né? Que hoje é o dia do psicólogo, iPhone iPhone, 16. olha. Gente, como é superficial isso. Como as pessoas são superficiais, pelo amor de Deus. Extremamente, extremamente. É dura a vida do produtor de conteúdo. É dura Ricardo mesmo. Vieira disse que é efeito colateral das bets. Pode ser também. É, faz muito sentido ser um efeito colateral das bets, porque tem muita gente que está Mas, gente, apostando, né? desculpa a observação. Só um ponto. Isso aí, na verdade, ele está mostrando os picos de pesquisa, né? Ou seja, essas pesquisas aí tiveram aumento de 1000%, 1000%. Olha aí, tudo, tá vendo? A pesquisa de mil Sim. por cento. Na verdade, não quer dizer que ninguém está pesquisando sobre Pablo Marçal ou Tabata. Na verdade, quer dizer que Pablo Marçal e Tabata não tiveram um pico de 1000% nas últimas 24 horas, tá? É que ele fala de tendências, né? Tendências de pesquisa, né? Então, como é que a pesquisa está se comportando, onde que está chegando e tudo mais. Mas é interessante vocês utilizarem isso aqui para vocês entenderem como é que está, sabe? Como é que está a pesquisa, como é que estão as coisas. E aqui também é um lugar muito interessante para vocês saberem também o que vocês podem escrever, do ponto de vista do planejamento, tá? Então, aqui está relevância, tendências recentes e frequentes. Então, eu posso botar, tipo, volume de pesquisa, né? Vasco, né? Aumentou em 500 mil, ó, mais de 500 mil volume de pesquisa no Vasco nas últimas 24 horas. Paysandu, Estudiantes de Boca Juniors, Brasileirão, previsão do tempo, celulite facial, dia do corretor de imóveis, ginástica tcheca. Por que o povo está pesquisando ginástica tcheca? A mina caiu. Tá, então vamos não, eu ia pegar essa notícia da ginástica tcheca, mas eu acho tão mórbido para a gente trabalhar isso. Vou aumentar aqui para 50. Vou deixar aqui na relevância e acho que eu vou pegar um aqui, que é esse aqui, surto de diarreia aguda. Aumentou em 300% a pesquisa, né, nas últimas horas. E ela é isso aqui, ó, que aconteceu no Goiás. Tá? Então, isso daqui, por exemplo, se esse surto de diarreia aguda se espalhar no Brasil e tudo mais, tem uma tendência para vocês utilizarem como notícia e tudo mais. Então, isso aqui pode ser interessante, tá? Deixa eu ver alguma outra aqui se tem. Ah, o terremoto em Portugal, né, que aconteceu ontem, ó, teve um surto, o momento maior de pesquisa foi há mais ou menos 15 horas, mais ou menos umas 10 horas atrás. Então, vou explorar isso daqui. Ó, em Alagoas, o pessoal está preocupado, mas é uma pesquisa muito baixa também. Sei lá, não. Vou voltar aqui, deixa eu pegar algum. Diarreia aguda, terremoto em Portugal, magnitude. Tá, vamos trabalhar essa aqui. Então, eu vou pegar essa notícia aqui do G1.
Terremoto devastador que atingiu Portugal em 1755 provocou um tsunami na costa do Brasil. Interessante, né? Que acaba sendo uma notícia que é uma repercussão, né? É um histórico de uma outra notícia. Tá, mas vamos trabalhar com essa, que essa aqui essa daqui não é tão mórbida assim. Então, deixa eu pegar, deixa eu ver qual que eu vou colocar. Vídeos mostram, tá, eu vou pegar essa daqui da Infomona. Tá. Então, beleza. Então, eu já sei que eu vou trabalhar com essa notícia. Esse é o primeiro ponto. Tá. E aí, depois que eu delimito qual notícia que eu vou trabalhar, eu fiz essa pesquisa no Google Trends, mas vocês podem utilizar Trending Topics do X, né? Vocês podem pegar coisas que estão em alta na região de vocês. Isso vai variar muito de veículo para veículo, de pauta para pauta e tudo mais. Aconselho sempre vocês fazerem uma validação no Google, né? Como é que vocês validam? Vocês colocam aquele tema aqui, então, vou botar aqui, como é que é o negócio facial mesmo o nome? Celulite facial. Celulite facial. Ó, se vocês colocam um termo assim, e os primeiros termos são portais de notícia, isso significa que tem um potencial muito grande de vocês aparecerem no Google, para aquele termo e de vocês receberem um tráfego muito grande. Então, vocês podem pegar um tema específico da região de vocês e vocês podem fazer isso. Eu vou botar aqui um candidato a prefeito aqui de Natal, ver se ele aparece notícias aqui para mim. Carlos Eduardo Alves, aparece, ó, as notícias dele aqui. Teve uma pesquisa ontem, né, ele é o favorito para ganhar a prefeitura de Natal de novo, e tudo mais. Então, quando vocês fazem a pesquisa para a palavra-chave e vocês veem que aparece site de notícia, isso é um potencial muito grande de vocês conseguirem aparecer no Google. Tá? Então, esse é o primeiro ponto, né, que vocês precisam saber. Segundo ponto é pedir o ChatGPT criar uma pauta com base no artigo mais lido sobre o tema. Né? Então, eu selecionei esse artigo, o artigo ali de Portugal, cadê? Selecionei esse artigo aqui de Portugal, do terremoto de Portugal, tá? E aí, o que eu vou fazer com esse artigo aqui? Eu vou abrir o meu ChatGPT e vou colocar esse prompt. Vou repassar o prompt com vocês aqui, ChatGPT, tá? Então, eu coloquei um prompt, né? Primeiro, para ele agir como especialista em SEO, e com base no artigo que eu vou colocar, eu vou pedir para ele criar uma pauta para mim, tá? Com o objetivo de ranquear no Google News. É sempre importante vocês estabelecerem isso. Para a pauta, eu vou pedir para ele analisar o texto que eu vou enviar e a estrutura do texto, pesquisar perguntas e termos que as pessoas eventualmente estejam pesquisando sobre o tema, tá? E redigir um título tão chamativo quanto. Aqui tem alguns critérios que eu coloquei, né? Não capitalizar palavras, pesquisar por fontes reais e tudo mais. Quem estava no laboratório da ANER sabe exatamente o que eu estou fazendo aqui, né? Que é a parte de engenharia de prompt. E aqui eu vou colar o texto, tá? Vou colar uma parte do texto aqui. E vou rodar aqui com ele. Ele vai me dar até duas opções de resposta. Ele está gerando. Aqui, gente, eventualmente, principalmente se vocês estão usando o pago, o ChatGPT vai fazer isso. Ele vai mandar duas opções de resposta para perguntar qual a resposta que você acha mais legal. Né? Então, aqui ele faz a análise do texto, né? Ele analisa a estrutura do texto, o conteúdo, aí ele pesquisa perguntas de termos relevantes, daqui é super importante quando a gente fala de SEO, né? Você pesquisar e você saber o que as pessoas estão perguntando sobre aquele fato. Se você sabe, se você inclui essas respostas no seu artigo, isso te ajuda a ranquear, né? Ele pesquisa termos específicos, tá? Ele deu aqui uma sugestão de título, eu vou pegar pela principal sugestão de terremoto de Lisboa que trouxe um tsunami devastador ao Brasil.
mais ou menos, terremoto histórico, Portugal gerou tsunami que atingiu o Brasil em 1755. O título ficou melhor. E aqui ele colocou fontes, algumas fontes na matéria, né? Da UERJ, Roberto Veloso. É bom sempre dar uma checadinha nessas fontes, mas beleza, eu acho que eu vou usar essa resposta aqui porque é a resposta que ele me deu. Então, ele me deu aqui uma ideia de título chamativo, ele me deu termos específicos relacionados àquilo, tá? Ele me deu perguntas que as pessoas estão fazendo, podem estar pesquisando sobre isso, tá? Ele analisou o conteúdo e a estrutura do artigo, então aqui eu coloquei na memória dele como é que aquele artigo foi feito, qual que foi a estrutura daquele artigo e tudo mais. E aqui eu tenho o meu ponto principal. E ali no documento, a gente vai para o segundo ponto, que seria a redação da matéria, né? Eu coloquei duas partes aqui, de redação e de seria revisão. Revisão do texto. Tá? Então, vocês podem, a partir dessa pauta colocada aqui, começar a apuração da matéria para fazer a redação da matéria, tá? Então, ouvindo essas pessoas, isso que vamos dizer assim, que é a prática melhor, né, principal, até para evitar risco de plágio e tudo mais. Então, você ouve essas pessoas antes de fazer, ou então, né, depois que você fez isso, você mesmo escreve o texto e você usa esse prompt aqui que eu ajustei para ele revisar o texto e colocar no padrão de SEO, tá? Como eu não escrevi um texto sobre isso, a gente está fazendo isso aqui agora e tudo mais, eu vou pedir para ele escrever a notícia para mim. Eu vou ajustar esse prompt para isso, tá? Eu vou pedir para ele escrever a notícia para mim, tá? Então, haja como especialista SEO, com base nas informações que eu vou com base nas informações que você tem sobre o tema, gostaria que você escrevesse a notícia para recair no Google News sobre o terremoto em Portugal. O primeiro colocado da matéria está abaixo, o texto precisa seguir estrutura semelhante. Então, eu coloquei os critérios, né? Esses critérios aqui são os critérios de legibilidade, Fábio, né? a gente não está vendo a tela. A gente está vendo desculpa, gente. agora vai. Desculpa. Tá, então aqui eu coloquei o prompt, tá? Age como especialista em SEO, com base nas informações que você tem sobre o tema, gostaria que você escrevesse a notícia para hackear no Google News sobre o terremoto de Portugal. O primeiro colocado para essa matéria está abaixo e o texto precisa seguir estrutura semelhante. Vou te mandar as informações que eu apurei, daqui eu vou tirar, porque eu não vou mandar informação, tá? E aqui, critérios. O texto deve ter entre 500 e 1.000 palavras, tá? Uma das coisas do ranqueamento do Google é que quanto mais palavras o texto tiver, maior a probabilidade dele aparecer, dele ranquear. O texto deve usar palavras de transição, você deve evitar a voz passiva, você deve dividir o texto em subtítulos, o texto deve ter frases curtas e diretas, o texto deve ter parágrafos curtos. Aqui eu vou retirar as informações apuradas, porque nesse caso específico não vou apurar a informação, mas é importante que vocês apurem a informação. E aqui eu vou colar o texto do primeiro colocado, tá? Então eu vou olhar aqui, vou vir aqui e vou colocar aqui, terremoto em Portugal, magnitude. Vou colocar isso daqui do Infomono, porque esse aqui já é um vídeo e tudo mais, já não vai pegar tanto. Vou pegar esse título, copiar e colar esse texto aqui. Copiar e colar. E aí vou pedir para ele redigir. Ele colocou até o nome da outra repórter, né, da repórter do, do artigo que eu peguei do Infomoney, que é a Ana Rodrigues. Não, Roberto de Lira. Ele inventou o nome da repórter. E aqui ele escreveu o texto, né? Então ele escreveu: um terremoto atingiu a capital portuguesa, de acordo com o Instituto, respostas rápidas e medidas de prevenção,
ministro do interior, né? Aí é bom sempre, obviamente, dar uma checada, né? Aqui, como eu não apurei a informação e não mandei para ele, né? Eu não vou fazer essa checagem agora, mas é sempre importante, tudo que vocês fizerem, vocês checarem os dados, tá? Salário de moradores, impacto econômico e planejamento do futuro, e aqui a conclusão que vocês podem tirar, né, no caso. E aqui eu podia, como um dos textos que eu pedi para ele analisar falava sobre o histórico, né, sobre o terremoto de 1755, eu vou pedir para ele adicionar isso. Adicione um subtítulo, lembrando o terremoto de 1755. E aqui eu posso fazer um prompt simples também, porque como ele já tem um contexto grande daquilo que a gente colocou, ele já entende, ele já sabe que ele precisa fazer, né? Então ele vai repetir o texto e vai adicionar a parte específica. Contextualizando o subtítulo foi adicionado, deixa eu ver. Como as réplicas foram sentidas, cadê? Eu faria ligeiramente. O título foi adicionado para lembrar do evento atual. Que ele não adicionou, mas aí a gente pode pedir para ele adicionar de novo, etc, né? Que eu posso, inclusive, rodar de novo o prompt, né? Que eu estou no subtítulo lembrando o terremoto de 1755, esse subtítulo pode ser adicionado ao final do artigo noticioso. Isso aqui que eu fiz, gente, isso é uma outra dica que eu dou para muita gente que está trabalhando no ChatGPT. Às vezes, quando ele não te dá uma resposta que você acha legal, é melhor você editar a mensagem do que você pedir de novo para que ele faça, tá? Resposta rápida, vamos ver se ele adiciona aqui certinho. Ó, não colocou. Beleza, e aí ele colocou. Tá, então, aqui ele gerou essa notícia. A segunda forma que vocês podem utilizar a IA para SEO é utilizar ela para revisar um texto que você já tem escrito. Isso aqui é uma boa prática. Vamos supor, por exemplo, que o seu site, você já publicou algo sobre o terremoto em Portugal e você percebeu que o seu texto não está aparecendo. Então, você fez uma busca no Google, uma busca específica no Google, e você percebeu que você não está aparecendo. Então, você pode utilizar um prompt, né, uma variação daquele prompt, pedindo, colocando esses critérios, né? Esses critérios são importantes porque são critérios que o Google pede, tá? Para que os artigos tenham, para que eles tenham uma probabilidade maior de ranquear, né? Você colocar o texto revisado e você sempre colocar o texto primeiro colocado, tá? Então, uma das coisas que muita gente no SEO fala e que uma prática muito comum do SEO é você avaliar quais são os textos que estão na primeira colocação sobre aquele tema e você tentar criar um texto, né, que seja melhor do que aquele texto da primeira colocação do tema. Então, quando a gente pensa nesse conceito de que no SEO, para a gente aumentar a probabilidade de ranquear, a gente precisa escrever um texto que seja melhor e mais relevante do que aquele texto que está em primeiro lugar, e a gente traz esse conceito para a IA, a gente coloca, muitas vezes, aquele texto, o texto que está em primeiro lugar na IA, para encontrar possibilidades de melhorar aquele nosso texto para isso, tá? Então, essas são formatos que vocês podem utilizar para melhorar o SEO. Vocês percebem que é um formato que tem um trabalho, você tem esse trabalho de pensar o prompt, de editar o prompt, etc. Eu posso colocar esses prompts para vocês à disposição, mas o ideal, quando a gente vem aqui para o ChatGPT, é você trabalhar essa parte de SEO nos GPTs personalizados, aqui, tá? No Explore GPTs.
quem tem o pago, quem tem a versão paga, como eu tenho a versão paga, você pode criar GPTs, isso aqui eu passei no laboratório da ANER e tudo mais, você pode criar GPTs personalizados para cada uma das funções. Então, aqui eu posso colocar um GPT de revisor de texto para SEO. E ali eu posso puxar aquele prompt que eu coloquei de revisor de texto de SEO, posso colar esse prompt aqui, e aqui eu posso editar. Então, assim, age como especialista em SEO e eu gostaria que você editasse o texto para ranquear no Google sobre o tema, sobre um tema específico. O seu primeiro passo é perguntar qual o tema o usuário gostaria de ranquear. Primeiro colocado para matéria, critérios, tá, texto para ser revisado. Peça para o usuário o texto que precisa ser revisado. Peça para o usuário o artigo que está na primeira colocação. Eu vou até colocar isso aqui antes, como segundo passo, porque aí ele vai entender melhor. Tirar isso aqui. Colocar aqui. Primeiro, depois, peça ao usuário o artigo que está na primeira colocação. Tá? E aí você pode criar um assistente como esse que eu estou criando, que ele já tem um prompt colocado e dá para colocar outras coisas, outras ações e funções específicas, né? Não vou entrar em detalhes aqui, até porque o tempo já está acabando. E aqui no final você pode falar: oi, GPT, eu gostaria de otimizar um artigo para SEO. Ele vai me perguntar o tema. Quero otimizar para o terremoto que aconteceu em Portugal ontem. Ó, aí ele já pede para eu fornecer o primeiro lugar. Eu vou pegar aquele primeiro lugar. Copio e colo aqui. Aí ele pede para eu compartilhar o artigo para ele poder fazer a revisão do artigo. Tá? Sem eu precisar fazer o prompt. E essa ferramenta eu posso deixar ela pronta, posso compartilhar com os meus colegas de redação para que eles possam fazer isso, né? E nessa ferramenta dá para depois depois que o texto estiver ok, dá para você mandar ela direto para o seu WordPress. Ela tem várias funções bem legais. Tá? Mas essa ferramenta do GPT personalizado, ele é o passo extra e a mais que vai ajudar vocês a dar mais celeridade na estratégia de conteúdo de vocês, na estratégia de SEO que vocês estão fazendo. Tá bom? E é isso, gente. Foi bastante coisa, né? Vou tirar agora um tempinho para responder aqui as perguntas de vocês. Eu imagino que vocês devem ter algumas perguntinhas sobre, né? Então, vamos lá. Dúvida. Quando você pede o GPT para agir como especialista de SEO, você usa critérios gerais de SEO? Sim, mas é critérios gerais. O GPT ele vai entender como critérios gerais. Então, logo depois você precisa explicar para ele que você quer algo para notícias. Tá? Porque quando a gente fala de SEO, quando as pessoas falam de SEO como um todo, ou em geral, vai ser pensado o SEO, esse SEO global, esse SEO geral, que não é o SEO específico de notícias. A Gabriela perguntou se vai ter acesso aos prompts. Sim, eu vou deixar compartilhado com vocês os acessos aos prompts, tá? Vai ficar aí como material que eu vou ceder para a ANER utilizar e passar para os associados, tá bom? E, gente, alguém tem mais alguma pergunta, algum tema, ficou alguma dúvida, Quem ficou tem alguma dificuldade? pergunta, levanta a mão. Pode falar, Leusa. Leusa. Olá, boa tarde, Fábio. Boa Não, é tarde. uma questão que, assim, sempre a gente, quando está conversando sobre né, SEO, sempre se esbarra nesse tema. Essa questão ética, não estou nem falando de um uso como ferramenta, né? Mas a questão ética da geração de texto, da revisão de texto com IA. Eu mesmo já fiz alguns testes, né? Só a nível de teste a gente não aplica isso na geração, mas também assim, há imprecisões nisso.
E essa questão ética, como é que você avalia nesse cenário que a gente está hoje e também para onde a gente está caminhando, da geração, do uso da IA, né, do uso do GPT, principalmente, na geração de texto? Eu acho que assim, a gente falou muito sobre isso no laboratório da TER, mas eu acho que a gente precisa entender algumas coisas. Primeiro é a transparência com o leitor, né? Então, se vocês forem utilizar a IA para escrever o texto, é fundamental que dentro do artigo, ou em algum ponto, tenha escrito, esteja explicitado que aquele artigo foi gerado por IA. Eu acho que essa é a primeira coisa da questão ética que a gente precisa estabelecer. E eu acho que essa ética, a gente precisa trabalhar essa ética em dois lados, tanto a ética de nós, produtores de conteúdo, jornalistas, etc., quanto também de nós, como jornalistas, cobrando essas grandes empresas, grandes corporações que criam essas aplicações, porque existe também uma falha ética por parte deles muito grande e que precisa ser cobrado. Então, o primeiro ponto é essa questão específica da transparência. O segundo ponto é, todo conteúdo gerado por IA é preciso ser passado por uma revisão. Então, isso daí não é só para jornalista, isso aí é para jornalista, para programador, para gente do marketing digital, para qualquer área possível que está utilizando IA. A IA, ela não é que ela substitui o trabalho, mas ela muda o teor do nosso trabalho. Então, o nosso trabalho, muitas vezes, principalmente quando a gente está trabalhando junto com IA, o meu trabalho, ao invés de eu escrever o texto que eu ia escrever, é de revisar o texto. E precisa ter esse trabalho de revisão de texto, porque, como você falou, vai existir imprecisões dentro do texto, vai existir alucinações. É normal, a gente pensa, e é natural a gente imaginar que conforme essas IAs generativas elas vão ganhando e estando mais complexas e melhores, essas alucinações vão diminuir, mas não significa que elas vão ser reduzidas a zero. Então, é um imperativo ético, principalmente do profissional de jornalismo, revisar todos os textos produzidos por IA. Tanto avisar o leitor, quanto revisar esse material, porque é fundamental. Tá? Mas eu acredito, assim, e aí quando você fala para onde você acredita que a gente vai, eu acredito que a gente está indo e vai andar para redações que trabalhem mais de forma automatizada, nessa perspectiva de uso de inteligência artificial, né? Eu acredito também que isso pode abrir uma possibilidade, ela abre uma oportunidade, principalmente se você for um empreendedor, um empresário, de você pegar aquele seu profissional que muitas vezes está lá preso no hard news, numa notícia que você precisa dar o tempo todo, você tirar ele do hard news e pegar ele para produzir matérias e conteúdos mais relevantes e mais aprofundados sobre um tema. Então, a IA, ela abre essa possibilidade de você deixar o hard news automatizado e você deixar o jornalista, o profissional, com mais tempo livre para trabalhar em matérias mais importantes. Existe hoje essa possibilidade, existe hoje essa possibilidade, e as empresas que entenderem isso, elas vão sair na frente. E tem um segundo ponto, e aí falando também dentro do mercado de jornalismo, que é o fato de que na IA a gente consegue utilizar a inteligência que a gente tem dentro do veículo de imprensa para criar uma ferramenta. Então, vamos supor que, por exemplo, eu tenho um veículo de imprensa que cobre Natal. Eu moro em Natal, aqui no Rio Grande do Norte, eu tenho meu veículo de imprensa que cobre Natal e tudo, mas eu tenho um histórico muito grande das coisas que aconteceram em Natal. Eu posso pegar esse histórico de coisas que aconteceram em Natal, abastecer uma IA de pesquisas sobre esses temas e vender essa inteligência artificial para estudantes universitários, estudantes que precisam fazer pesquisas específicas e tudo mais. Então, a IA ela pode também ajudar as empresas jornalísticas na criação de ferramentas que criem novas possibilidades de monetização para o veículo, né? E quando a gente fala de monetização em jornalismo, a gente está falando de algo que é muito sensível e que o nosso mercado ele tem perdido muito dessa parte de monetização nos últimos anos. Então, existe essa possibilidade. Mas tudo depende de uma gestão e de empresários que saibam, que entendam o potencial de uso da IA e saibam trabalhar bem esse potencial de uso. Mas eu acredito que se for bem pensado e se for bem trabalhado, eu acho que tem muitas possibilidades boas para os profissionais. Tá, Leuda? Respondi a pergunta?
Respondeu sim, até mais do que eu perguntei. Obrigada. É assim, eu percebo, assim, Fábio, eu acho, não sei se você compartilha com isso e os colegas, essa oportunidade de monetização que a IA oferece, né, ela está diretamente ligada a uma questão tecnológica que as empresas de mídia precisam ter, né, e Sim. porque isso vai gerar recurso, vai gerar receita, né, mas também tem a questão ética, porque é preciso se estudar o mercado, e tanto o mercado nacional como o mercado do próprio veículo. O leitor, a audiência, vai ter a mesma confiança naquele veículo que usa IA para certas práticas. Então, assim, realmente é um estudo, né? Tem que ter um estudo em relação a isso e uma tecnologia para o meio de comunicação, né? Que se propôs a fazer, né? Isso, exatamente, exatamente. Mas eu acredito assim, a gente está, o mundo da tecnologia muitas vezes é um caminho sem volta, né? A gente entrou nessa era da IA e a gente não vai voltar para uma era pré-IA. Então, é a mesma coisa das redes sociais, sabe? A gente entrou na era das redes sociais ali em 2009, 2010, e a gente não volta mais hoje, o mundo está caótico, né? Por conta de rede social. O que eu acho que a gente precisa entender é saber como se adaptar nessas ferramentas e também nosso papel como jornalista, né? Nosso papel social de jornalista é cobrar dos políticos, é cobrar dos deputados, do presidente, etc., uma legislação que seja interessante do ponto de vista da IA. Porque a IA, ela, de um lado, ela pode gerar novas fontes de receita, ela pode facilitar o trabalho, ela pode gerar mais eficiência, mas, de outro lado, ela também pode gerar desemprego, ela pode gerar impactos econômicos ruins, ela pode gerar fake news, né? Ela pode gerar uma série de coisas que são danosas à sociedade. Então, se não houver um marco regulatório, e um marco regulatório que compreenda bem as situações que a nossa sociedade pode passar quanto a isso, a gente corre um risco. Então, você imagina, a gente tem redes sociais, que é uma coisa descentralizada, as redes sociais não têm responsabilidade nenhuma sobre o conteúdo que colocam lá dentro, com IA generativa produzindo fake news. Olha o impacto negativo que isso pode ter no futuro, né? Então, eu acho que nós, como jornalistas, além de termos essa obrigação de entender a inteligência artificial, de saber utilizar a inteligência artificial, de usá-la para facilitar o nosso trabalho, que é muito do meu princípio aqui de passar isso para vocês, a gente também tem que ter a responsabilidade de cobrar do poder público uma legislação que, pelo menos, evite que isso seja usado de uma forma negativa, porque isso provavelmente vai ser usado, provavelmente já está sendo usado de forma negativa por muita gente. Certo? Obrigada, Fábio. Obrigada. De então, nada. a gente vai possivelmente trazer o Fábio outras vezes para falar de mais outros assuntos. A gente está conversando com ele para a gente empacotar conteúdo e preparar esse conteúdo para vocês, enfim, principalmente para quem não é associado da ANER, né? Vamos ver, a gente está pensando em formas e formas, né? Estamos conversando. Enfim, mas eu acho que esse é um assunto muito interessante, cada vez mais vai ter que estar sendo pautado e conversado o tempo todo, não adianta. E esse é o papel de uma associação, trazer o que há de mais recente e o mais novo para a gente conversar. A gente vai começar a trazer agora temas também sobre licenciamento de marca, né? E a gente já está vendo com vários, tanto associados quanto com o escritório de advocacia, para a gente trazer esse conteúdo para vocês também, sobre licenciamento de marca, que é muito incipiente aqui no Brasil ainda, e eu acho que é importante. Tá? Então, Fábio Farias, muito obrigada. Você já é sócio fundador quase da ANER, né? De tanto que você vir aqui. Obrigada por tudo. Tá? E eu tenho certeza que vai ter uma próxima vez. Então, obrigada, tá? E um beijão em todo mundo. Eu que agradeço aí, Regina, obrigado pelo convite de novo, obrigado, Márcia, aí pelo convite, e obrigado a todos aí que passaram um pedacinho aí da tarde para me ouvir falando sobre coisa de gente nerd. Tá certo, tá bom. Obrigada, Fábio, um beijo. Nada, Um beijo para um todo beijo. mundo. Tchau. Até mais.